Boa tarde a todos. Vamos começar com esse painel da segurança jurídica no Brasil. Nós temos hoje 3 palestrantes de peso. E vamos iniciar, então, com o Dr. Marcos Melek. Melek, correto? Podendo falar juiz do trabalho, foi membro da comissão da redação final da reforma trabalhista. Obrigado. Boa tarde a todos. Com muita humildade e respeito, retorno à capital São Paulo. E em nome do presidente da ABS, Francisco Camargo, abraço a todos os presentes, aos patrocinadores deste evento. E lhes digo que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, numa torneria mecânica na região metropolitana de Curitiba, e, com 30 anos de idade, abri uma empresa, uma indústria de cosméticos. Com 20 anos abri a empresa, com 30 a vendi. Comecei com 7 empregados, terminei com 3.000. Descobri rapidamente que ter uma empresa no Brasil é como ter uma lancha, uma alegria quando compra, outra quando consegue vender. Aposto que muitos de vocês na plateia, que são empreendedores, tomam omeprazol, pantoprazol. E eu já filmei esse tipo de coisa e mostrei na Casa Civil da Presidência da República, mostrei na Câmara Federal, quando aqui na FEComércio, em São Paulo, para 200 empresários, antes da reforma ser votada, eu perguntei aqui, quem toma omeprazol, levanta a mão. Os 200 levantaram a mão. Falei, vamos filmar isso aqui, que eu vou mostrar lá na Câmara Federal, vou mostrar no Senado, vou mostrar na Casa Civil da Presidência da República. Há 1 ano e meio atrás, eu escrevi um livro chamado Trabalhista e Agora, onde as empresas mais erram. E esse livro, que não continha juridiquês, pretendia aproximar a magistratura da sociedade brasileira, mostrava os 40 pontos onde as empresas mais são condenadas na Justiça do Trabalho por pequenos erros que geram grandes condenações. Esse livro foi um sucesso e, em outubro do ano passado, a Casa Civil da Presidência da República me convocou para, tecnicamente, auxiliar na escrita de algumas leis trabalhistas brasileiras. Qual foi a minha alegria? Encontrar uma equipe muito jovem, e pensei, isso aqui vai para frente, mas eles queriam apenas 5 ou 6 coisas em relação ao que chamaram de mini-reforma. Eu dizia, esse país está sangrando nas capitais e no interior, e nós precisamos aprofundar a reforma. Mandaram para a Câmara Federal aquelas 5 ou 6 coisas, e eu fui convidado para ser, naquela época, portanto, em janeiro desse ano, juiz auxiliar do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Um mês depois, portanto, final de janeiro, fui chamado então pelo deputado Rogério Marinho, o deputado relator da reforma trabalhista no Brasil, na Câmara Federal, para ser membro da comissão de redação. E novamente eu disse a ele, vamos aprofundar essa reforma. E ele disse, Melek, só vou colocar o que eu tiver certeza, vieram 5 coisas, vamos botar 12 que senão não passa. Ele é economista, fez praticamente o MBA de Direito do Trabalho conosco, e em 6 meses depois, com 850 emendas, segundo projeto mais emendado da República, para aqueles que dizem que é um projeto com déficit democrático, era aprovado de lavada na Câmara Federal por 287 a 186. Depois, no Senado Federal, fui sabatinado em 2 comissões por todos os senadores. Fui chamado por requião de demônio por 3 vezes ao vivo para todo o Brasil, mas o fato é que, mais uma vez, uma aprovação quase com voto para a emenda constitucional, 50 a 26. E, finalmente, o projeto, então, é sancionado pelo presidente da República 2 dias depois. Hoje, eu estou convocado na Presidência da República num grupo de trabalho para a implementação da reforma trabalhista no Brasil. E trazendo os verdadeiros argumentos que levaram à construção da nova lei trabalhista brasileira, mantendo o mesmo nível de elegância e racionalidade do debate por onde eu passo em todo o Brasil, tendo um coração muito grande para receber as críticas, mas não deixando ninguém absolutamente sem resposta, é que nós estamos construindo os argumentos que levaram à construção da nova lei no Brasil. Aqui na nossa palestra de hoje eu vou conseguir abordar 12 ou 15 coisas.
Mas no livro que acabou de ser lançado, faz uma semana, está praticamente esgotado, a editora trouxe uma caixa aqui, que não vai dar para atender nem a 10% do público, nós estaremos aprofundando os 209 pontos, como era, como ficou, com a argumentação embaixo, do motivo pelo qual se levou à construção daquele artigo. E eu começo tratando de assunto considerado polêmico, que a dispensa em massa prescinde de qualquer negociação com o sindicato. E isso enlouquece o pessoal da esquerda radical no Brasil. Mas a argumentação é muito simples. Quem paga o salário dos empregos que são gerados, das carteiras de trabalho que são assinadas, são vocês. Não é nem o sindicato, nem o juiz do trabalho. Logo, nós não podemos criar travas na dispensa, porque não por via oblíqua, mas por via direta, também estaríamos causando travas na contratação. Segundo dados do IPEA, entre 60% e 70% das microempresas do Brasil, das empresas do Brasil são micro, tem até 15 empregados. Então, o que é dispensar em massa para um cara que tem até 10 empregados? Dispensar 3, 5, 7? Então, veja, se você tem liberdade para contratar um, tem liberdade para dispensar uns, tem liberdade para contratar 10, tem liberdade para dispensar 10, se tem liberdade para contratar 1000, tem liberdade para dispensar 1000. Se eu lanço esse produto novo no Brasil e preciso de 500 meninas para demonstrar e vender esse produto aqui, se a lei me cria uma trava na dispensa, eu, como empreendedor, jamais contrataria 500 pessoas para vender esse produto. Contrataria 70, que é o que eu dou conta de dispensar se o produto, pelos mais relevantes possíveis motivos, não for dar certo no Brasil, não emplacar no Brasil. E por falar nisso, eu falo sempre da hostilidade pela qual o Estado brasileiro trata qualquer empreendedor. É por isso que me perguntam, você não tem saudades do tempo que foi industrial, empresário? Eu falei, tenho, já passou. Porque você é tratado com hostilidade pelo direito tributário. Se você vende água como água, você é tributado como água. Mas se bota 3 gotas de limão de tangerina nesse copo d'água, o direito tributário do país, que é insano, vai levar de 3 a 4 anos para dizer se aquele copo d'água passa a ser água saborizada, suco ou refrigerante, o imposto varia 1000%, você não consegue firmar o preço final do seu produto. A insanidade e a hostilidade do Estado brasileiro não passa só pelo direito tributário, mas pelo direito administrativo. Que tal conseguir um alvará? Que tal conseguir uma licença ambiental? É algo sensacional. A forma como o Estado te trata, porque você chega no balcão de qualquer órgão público, você chega no balcão de qualquer serventia pública, e tem uma placa desse tamanho pendurada atrás. O que está escrito na placa? Desacatar servidor público, pena de 2 a 6 meses e multa. Você mora num país que, pelo teu direito administrativo, você precisa de 7 licenças para rodar um ônibus 0 km no Brasil. Você precisa, isso é insegurança jurídica pura, é o tamanho do Estado que se intromete na nossa vida. Você precisa de emplacamento, licenciamento e PVA. Embratur, DR, DETER. Precisa de órgão estadual de transporte, que aqui é Artesp, em Curitiba é URBS, e finalmente a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para poder rodar um ônibus 0 km que é teu. Atrás de cada licença, um carimbo, atrás de cada carimbo, um monte de servidor público, para carimbar papel. Até que nós chegamos no direito do trabalho. Estava comentando aqui na entrada. Imagina o setor de vocês. O setor de tecnologia de ponta, trabalhar com uma legislação de 1943 é sensacional. É por isso que ser empresário nesse país, o cara tem que ter estômago, tem que tomar o omeprazol. Eu já li uns 300 livros de direito na minha vida. Sou juiz há 13 anos, completando agora. E em todos eles se trata da dignidade da pessoa humana. Do empregado. Nunca vi nenhum falar da dignidade da pessoa humana do empregador. E é por isso que a CLT precisava buscar um equilíbrio.
porque trata desiguais de forma igual. Trata o maior banco do país da mesma forma que trata a sapataria do teu bairro. Trata a Petrobras da mesma forma que trata a panificadora, a padaria da sua rua. Faz com que os tribunais superiores tenham como clientes aqueles que podem pagar os melhores advogados da Avenida Paulista. Porque R$ 9.200 para recorrer de uma decisão trabalhista, muitas vezes compromete a folha de pagamento de um pequeno empresário. Nós temos como taxa de recorribilidade no direito brasileiro 9% na justiça civil. Batida de carro, cobrança de cheque, discussão de contrato, 9% é a taxa de recorribilidade. E lá você não paga para recorrer. 9%. Na justiça do trabalho, o dissabor é tanto com as decisões que você paga 9.200 para recorrer e a taxa de recurso, segundo o CNJ, é de 52,5%. 52% contra 9%. Então, eu queria rapidamente destilar para vocês os principais aspectos da Revolução Trabalhista Brasileira que começa a valer no dia 11 de novembro deste ano. Eu digo revolução porque é muito mais do que uma lei. Cria responsabilidades. Cria um choque de cultura. Cria um choque de gestão. Começando pelo negociado em relação ao legislado. O Brasil é um país muito grande, heterogêneo e complexo, que não consegue atender às especificidades de todas as categorias e profissões em todos os lugares desse país. Portanto, apostamos na negociação entre as partes, em que os sindicatos vão, de forma dinâmica a cada ano, restabelecer condições de trabalho e reajustes salariais. Em que tudo que é possível negociar está no artigo 611-A. Tudo não, de forma exemplificativa. Tudo que é possível, o céu é o limite, porque o que é proibido está no artigo 611-B e todos os direitos constitucionais dos trabalhadores foram devidamente resguardados, previstos no artigo 7º da Constituição Federal. O negociado, portanto, em relação ao legislado. E que eu pediria a todos os empresários do Brasil, a todos os sindicatos dos trabalhadores do Brasil, que além da lei, muito além da lei, num país que é passado a limpo a duras penas, sejam, além de legais, éticos. Éticos nas negociações. Chegamos no campo da terceirização. A terceirização que é tão polêmica no Brasil, porque tem argumentos fortes para os dois lados, mas nós moramos num mundo em que apenas dois países não aceitam a terceirização: a Rússia e a Venezuela. Nós somos contraditórios, porque aqui no Brasil nós colocamos o óculos na ponta do nariz e, invocando a teoria do direito humano da 9ª geração, somos refratários contrários à terceirização. Mas quantas sacas de café? Talvez um navio cheio nós precisamos vender para comprar 2 containers de iPhone. E aqui reside a miséria desse país. Porque até hoje, nós vendemos café ensacado, produzido aqui, no sul de São Paulo, no norte do Paraná, no sul de Minas, para comprarmos de volta cápsulas de alumínio embrulhadas. E ainda nos vendem a maquininha. Podem olhar na caixinha, está escrito Made in France ou Made in Swiss. Me lembra muito o Brasil colônia. Então, uma grande aposta com a terceirização. Quando a nova lei trabalhista brasileira permite a terceirização, inclusive da atividade principal das empresas, você poderá terceirizar a sua atividade fim. A aposta é que nós instalemos no Brasil cadeias produtivas complexas, com produtos de alto valor agregado, porque isso é que gera garantia de emprego, é isso que gera melhor remuneração para os nossos trabalhadores. É isso que gera estabilidade para o país. É isso que gera desenvolvimento. E é isso que tira pessoas da miséria. Porque se dar dinheiro para as pessoas, como se faz há mais de 13 anos, acabasse com a miséria,
nós não teríamos mais miséria no país. Porque o que diminui a desigualdade social é a valorização do trabalho. E o que essa lei faz é criar novas oportunidades, valorizar a meritocracia, baseada em 3 grandes princípios: liberdade, segurança jurídica e simplificação. Guardem isso na hora de interpretar a lei. Liberdade, segurança jurídica e simplificação. Queriam tirar a indústria do campo do trabalho intermitente. E chegamos à conclusão que não há mais uma separação cartesiana no mundo moderno do que seja indústria, comércio e serviços. A medida provisória deve sair logo. Tenho participado das reuniões que, tecnicamente, estão discutindo a medida provisória que está sendo elaborada pela Casa Civil, pelo senador Romero Jucá e pelo deputado federal Rogério Marinho. Não haverá mudança na essência da lei. O autônomo, por exemplo. O autônomo não é qualquer pessoa que pode ser autônomo, como tenho visto advogados falando na televisão, que agora doméstico poderá ser autônomo. Não é. Autônomo somente para aqueles que têm lei federal específica que permitam aquela profissão ser autônomo. E a medida provisória deve explicar isso como, por exemplo, motorista de carga, parceiro de salão de beleza, representante comercial e corretor de imóveis. São pessoas que têm uma subordinação rarefeita e têm salários elevados. E é isso que o país não aceita mais. Pessoas que trabalhem 8 meses, 12 meses, 6 meses na sua empresa, e depois chega a carta da Justiça do Trabalho, com 42 pedidos, e uma petição inicial que soma de 40 a 60 mil reais, e me corrijam se eu estiver exagerando. A nova lei fratura este sistema, e por isso a gritaria de muitos, porque muitos interesses foram contrariados, mas foram contrariados com base em argumentos racionais e de forma republicana, numa nova lei que não tira direito de ninguém, muito pelo contrário, concede mais empregos para todos. No momento em que o Brasil tinha 14 milhões de desempregados. E as empresas, vocês sabem, com a corda no pescoço, sem capital de giro. Eu teria 209 coisas para contar para vocês, mas o meu tempo, aos poucos, vai se esvaindo. Eu vivi nos últimos 8 meses o melhor e o pior da minha vida. Tenho dormido 20 horas por semana. Termino falando para vocês do trabalho intermitente. Trabalho intermitente é aquele que você contrata quando há demanda na tua empresa. Você pode assinar carteira de trabalho de dezenas, centenas de pessoas simultaneamente e só chamá-las quando há demanda. Se não chamar ninguém, não paga nem o Estado, não paga nem a estas pessoas. O trabalhador também poderá ter muitos registros simultâneos na sua carteira de trabalho. E será chamado e poderá negar o trabalho, porque afinal é intermitente. O que me dá uma segurança que trabalhadores fixos não serão substituídos de maneira brutal por intermitentes, porque eu conversei com o dono da Grendene e ele me disse que na linha dele, que fabrica 180 milhões de pares de sapato por ano no Brasil, não haverá intermitente, salvo para substituir uma gestante, uma pessoa que está doente ou coisa que o valha. Para ser leal com vocês, conversei com um sindicalista do ABC aqui de São Paulo, que trabalha com as montadoras de automóveis, e ele me disse que a expectativa é que a intermitência, o trabalho intermitente, chegue no máximo 20%. Então, façam a média, está dentro do que se espera para o país. Nós estamos gerando, com a nova lei, novas oportunidades. A jurisdição voluntária, que você pode fazer um acordo com o teu trabalhador e homologar em juízo sem a necessidade de um processo judicial. Você pode fazer o distrato com o seu trabalhador. O trabalhador te pede para mandar embora. Me manda embora, te devolvo a multa de 40%. Isso é ficção ou existe? Então, a partir de agora, tem distrato que vai permitir esse tipo de situação, suavizando e convergindo para o fim do contrato de emprego. Faltou eu falar para vocês mais umas 200 coisas, mas o principal da reforma trabalhista está aqui. Está baseado no trabalho intermitente, no trabalho a tempo parcial, no teletrabalho, que é tão fundamental para o setor de vocês, na remuneração por meritocracia, permitindo a concessão de prêmios aos empregados, sem que esses prêmios se incorporem ao salário, em até 50% do valor da remuneração, a terceirização da atividade principal,
a revogação de tantas súmulas que foram criadas sem base em lei, segundo o Congresso Nacional, como a do intervalo, que meia hora vira 1h30 pela calculadora da matemática da Justiça do Trabalho, e agora meia hora vai ser meia hora, parece óbvio, mas precisou uma lei vir dizer isso, né? E agora nós temos uma postura de respeito, uma postura de humildade, de racionalidade. Eu sei que vocês estão ansiosos pela aplicação da nova lei, mas não vão com muita sede ao pote. Vão com calma, essa lei é perene, veio para ficar, e vocês não precisam querer resolver todos os problemas do mundo na primeira convenção coletiva que o setor de vocês vai fazer, né? A única ameaça hoje, segundo avaliações governamentais, embora eu não fale aqui pelo governo, mas é o próprio Poder Judiciário, do qual faço parte, mas eu lhes digo que isso atinge no máximo 30% da magistratura. O que se faz muito é tocar bumbo. Quem não tem exército toca bumbo, faz barulho. Eu diria hoje que 70% dos magistrados do Brasil, que juraram cumprir a Constituição e a lei, vão aplicar a lei. Com uma ressalva ou com outra, mas vão aplicar a lei. Apenas 30%, no meu ponto de vista, são mais radicais. Para isso tem o Supremo Tribunal Federal, que vai carimbar ou deixar de carimbar muitas coisas, no curto prazo, e a afirmação da jurisprudência de 3 a 5 anos. Como um bom saxofonista e alguém que tenta tocar uma batera desde os 14 anos, eu lhes digo que, para cada desafio da minha vida, eu escolho uma trilha sonora. E quando pela terceira vez voltei a morar em Brasília, desta vez para ajudar a escrever a nossa nova lei trabalhista do Brasil, eu escolhi uma trilha que mostrei para todo mundo e nunca imaginei que faria tanto sentido ao final dessa caminhada. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, que em cada passo dessa linha pode se machucar. É a esperança equilibrista que sabe que o show de um povo artista tem que continuar. Que Deus abençoe o nosso país. Uma boa tarde, muito obrigado. Muito bom, parabéns, excelente palestra. Agora vamos chamar o Tiago Luiz Sombra, sócio da Matos Filho, escritório de advocacia, especialista em ética corporativa. Bom dia a todos, boa tarde, perdão. Eu diria que eu tive, acho que a tarefa mais ingrata, que é de falar sobre ética corporativa num evento de tecnologia. Até implorei para o Francisco se eu poderia, de alguma forma, falar daquilo que é a minha grande paixão, que é a área de proteção de dados e regulação de tecnologia. Ele falou, não, fique focado naquilo que você faz e tem feito pela ABS, que é efetivamente implementar e revisão de procedimentos de ética corporativa, governança e estruturas anticorrupção. Então, mas, de uma certa forma, eu sou um pouco desobediente, dada a nossa longa amizade, eu vou contrariar um pouco o Francisco e fazer uma mescla dos dois temas. Porque a primeira pergunta que a gente se faz é o que num ambiente de inovação nós temos que falar sobre anticorrupção e compliance. E aí eu diria que aqui eu vim falar um pouco daquilo em que a gente não inova. E onde nós não inovamos é em ética corporativa, em anticorrupção e revisão de procedimentos. Esse talvez seja, ou tenha sido durante muito tempo, um dos maiores gargalos enfrentados, não só pela indústria de tecnologia, mas por vários setores da economia. E eu começaria dando alguns exemplos que, basicamente, têm uma conexão com tecnologia e com o que a gente tem feito no Matos Filho. Nós temos uma conexão entre duas áreas, anticorrupção e proteção de dados. Então, cada vez mais, instituições de pagamento, eu vi o Abdala mencionar muito dos casos de instituições de pagamento, fintechs. Cada vez mais as fintechs têm enfrentado problemas de corrupção, de compliance, de lavagem de dinheiro, ou seja, a necessidade de revisão de práticas para se proteger. Nós temos enfrentado casos em que plataformas de vendas ou de download de aplicativos têm sido utilizadas por pessoas que desejam lavar dinheiro. Nós tivemos pelo menos 5 ou 6 casos em que o COAF notificou algumas dessas plataformas para que prestassem informações sobre esse respeito.
Mas eu vou basicamente segmentar a minha palestra em 4 pontos. O primeiro deles é a punição, deixa eu botar para cá, a punição em 4 níveis, que a gente costuma de chamar de uma punição em torno de condutas, a punição em torno de sujeitos, a importância de um programa de compliance e a extraterritorialidade. E aí muitos vão me perguntar, bom, mas por que extraterritorialidade? Meu negócio é uma empresa de tecnologia pequena, qual é a preocupação que eu tenho que estar com isso? Bom, mas você tem fornecedores, você tem contratantes, você é representante de uma indústria de tecnologia estrangeira que fornece softwares no Brasil, você tem relacionamento com o poder público, todos esses são fatores que merecem, de alguma forma, uma preocupação nesse momento de revisão de procedimentos. Opa, eu estou passando para trás, perdão. O primeiro ponto é entender que vários dos senhores, em virtude das relações que enfrentam, estão, de algum modo, ou podem estar submetidos à legislação americana, o FCPA, o Foreign Corruption Practice Act. E eu costumo dizer o seguinte, é ruim estar na mão da força-tarefa, é pior estar na mão do FCPA. Os casos recentes têm demonstrado que as multas impostas pelos americanos, especialmente o Departamento de Justiça americano e a Secretaria de Assuntos Econômicos Estrangeiros, são muito mais expressivas do que aquelas que nós temos enfrentado aqui no Brasil. E o FCPA ele tem como foco a corrupção, exclusivamente a corrupção praticada no exterior, uma corrupção que envolve uma análise muito clara de uma figura que a gente chama de Business Purpose Test, ou seja, sempre de empresas que realizam negócios no exterior. E aqui nós temos os senhores realizando negócios com várias dessas empresas que fornecem software ou hardware de alguma forma. E o primeiro ponto irrelevante aqui é essa separação que nós temos entre a legislação americana e a brasileira. A primeira delas, a legislação americana ela é focada em aspectos cíveis e criminais, com imposição de multas e prisão. A brasileira, exclusivamente com sanções civis e administrativas. E é exatamente por isso que os senhores têm observado na imprensa os problemas que nós temos enfrentado nos acordos celebrados na Lava Jato, em que se colocam efeitos penais, colaboração premiada, debaixo de um grande acordo guarda-chuva, que é uma leniência, quando, na verdade, a legislação não permite esse tipo de prática. O próprio Ministério Público contrariando a lei, celebrando um acordo de uma forma não admitida. O outro ponto relevante diz respeito a algo que atinge os senhores de forma drástica, que é, estar sujeito a uma punição do FCPA significa ter a suspensão de privilégios de exportação. Esse é um dado muito relevante que atinge em cheio o setor de tecnologia. Mas algo mais curioso aqui, e que eu acho que não repercute no nosso modelo no Brasil, mas que se repercutir seria algo muito positivo, é que o FCPA também é focado no financiamento de candidatos a cargos públicos, coisa que a legislação brasileira não se ocupa. Qualquer dos senhores que faça uma doação eleitoral não está submetido à legislação anticorrupção por si só. E eu vou falar um pouco mais de como é que isso repercutiu mais à frente. Então, o grande foco do FCPA é a corrupção ativa, ou seja, é a corrupção que se realiza em âmbito estrangeiro. Por quê? Porque a corrupção passiva é punida em âmbito interno. E aqui a gente tem uma separação do que acontece no Brasil. Vejam, nos Estados Unidos existe uma figura que a gente chama de Facilitating Payments. São os pagamentos facilitados. É aquele benefício que eu pago a algum intermediário para obter a aceleração de um processo, de um despacho aduaneiro, de um alvará e de uma licença. Isso é muito bem visto dentro da perspectiva do FCPA. No Brasil, não. No Brasil, isso significaria, sobretudo depois da ação penal do mensalão, retardar ou deixar de praticar um ato de ofício, o que importaria num crime de corrupção ativa ou passiva, dependendo da situação, e ainda uma submissão à lei anticorrupção. E aí é importante entender que existem 3 categorias de entes submetidos ao FCPA, aqueles que negociam em bolsa de valores, aqueles que são submetidos ou têm pessoas jurídicas residentes ou organizadas de acordo com a lei americana, e, por último, aqueles que envolvem estrangeiros que colaboram com a violação de dispositivos da legislação americana. Então, esse é um ponto muito importante. Os 2 órgãos de atuação, basicamente, eu havia mencionado, um deles é o DOJ, o Departamento de Justiça americano. Provavelmente vocês têm acompanhado alguns dos acordos da Lava Jato, são celebrados em conjunto entre o Departamento de Justiça americano e a Força-Tarefa da Lava Jato, junto com a CGU, e a outra é a SEC. Então, lá há muito claro que esses são os 2 órgãos legitimados para celebrar esses acordos. O outro nível de regulação normativa
vários dos senhores podem estar submetidos, é a legislação do Reino Unido de anticorrupção. Essa, sim, é uma corda no pescoço, porque, ao contrário, no Brasil, nós só somos focados na corrupção pública. De acordo com a legislação britânica, há um foco tanto na corrupção pública quanto na privada. O Brasil ainda não conseguiu chegar no último estágio de combate à corrupção, que é combater a corrupção privada. É um fornecedor que ganha um benefício por vender o produto de um em detrimento do outro. Isso não é punido no Brasil ainda. No Reino Unido, a prática constitui violação. E há algo muito maior no Reino Unido, que é uma sanção por você não evitar uma prática de corrupção, coisa que também nós não punimos aqui no Brasil. E onde é que está a separação entre o modelo britânico e o brasileiro? O modelo britânico também se ocupa de sanções sob a perspectiva civil e criminal. O brasileiro, novamente, só focado no aspecto civil e administrativo. Um ponto relevante aqui diz respeito à responsabilidade. Eu não discuto culpa, eu não discuto quem é culpado. A simples prática de um ato de corrupção já é suficiente para gerar as sanções sob a legislação americana, a legislação britânica. O único dado curioso é que a legislação britânica não pune, por exemplo, entidades privadas estrangeiras, como, por exemplo, FIFA e COI. Vocês acompanharam os episódios das Olimpíadas. A maior discussão que está tendo nesse exato momento é quem vai punir os dirigentes da FIFA que receberam, da FIFA ou do COI, perdão, do COI, no caso das Olimpíadas, que receberam propina por estar envolvidos naqueles episódios em que há uma conexão entre França e Brasil. Os sujeitos, basicamente, são os sujeitos que residem no Reino Unido, os cidadãos que estão no território britânico e, de alguma forma, as pessoas jurídicas que são constituídas sob a legislação britânica. O órgão responsável pela investigação e homologação dos acordos no Reino Unido chama SFO, que é a Serious Fraud Office, que trabalha também em conexão muito frequente com o Brasil. Um dos maiores exemplos disso foi o acordo de leniência da Rolls-Royce, celebrado tanto no Brasil quanto no Reino Unido. E o nosso cenário? Onde é que o calo aperta na perspectiva de vocês? O calo aperta, sobretudo, com quem participa de licitações públicas. Por quê? Porque aqui a gente tem uma punição em virtude da obtenção de uma vantagem ilícita ou de algum tipo de fraude em licitação. E aqui, meus caros, é o primeiro passo em que a legislação brasileira se distingue de todas as demais. No Brasil, a legislação de corrupção pune aquele que simplesmente viola os princípios da administração pública. Esse é um dado que não se repete nem na legislação americana, nem na legislação britânica. Agora, por outro lado, nós temos como foco exclusivamente quem? A pessoa jurídica? Sim, esse é o primeiro foco de proteção da legislação anticorrupção. Mas pessoas físicas também podem ser punidas de acordo com a lei anticorrupção brasileira. Então, esse é um cenário de muita inovação, no sentido de que a legislação é recente e existe uma série de práticas que ainda precisam ser sedimentadas. Sob a perspectiva do compliance, o que nós podemos avançar em termos de prática e governança corporativa que muda todo o espectro de atividade dos senhores? Afinal de contas, por que eu deveria me submeter a procedimentos específicos e permitir que o meu concorrente continue adotando procedimentos que não são adequados ou procedimentos que, de alguma forma, o dão uma vantagem competitiva maior em relação a mim? Eu sempre costumo dizer, sobretudo porque nós atendemos as duas indústrias, uma indústria de tecnologia que muito focada em anticorrupção. Se o seu produto tem um diferencial de mercado, a partir da inovação, a anticorrupção ela é só um detalhe no seu procedimento de venda e de fomento dentro do mercado. Não há como você perder ou ter uma perda de competitividade se a inovação é o seu carro-chefe, ainda que a sua empresa até opte por não realizar negócios com o poder público. Mas o fato é, o importante dentro desse cenário de atuação que envolve a legislação anticorrupção é ter muito clara a vantagem competitiva da inovação como foco. Mudando um pouquinho falando um pouquinho dos impactos do compliance no FCPA, no KBA e na legislação brasileira, o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui diz respeito à atenuação. Cada empresa, cada entidade que tem um programa de compliance bem instituído, com práticas de governança muito bem regulamentadas, ela tem como um dos seus benefícios a possibilidade de mitigar
a responsabilidade e as sanções que lhes são impostas. Esse é um ponto muito relevante, porque em alguma medida pode levar até a exclusão da responsabilidade considerada a eficiência desse programa. E aí começo a falar um pouquinho do que atinge a realidade brasileira. Esse slide é um slide que inicialmente tem como foto o Papa Francisco. Eu retirei hoje por uma razão simples, é um pedido pessoal, mas o Papa Francisco aqui significa o quê? Que um acordo feito no Brasil, nem que seja chancelado pelo Papa Francisco, consegue ser cumprido. É um mar de interrogação sobre um deserto de areia. Nós tivemos vários dos acordos que estão em fase de revisão, exatamente porque o Ministério Público supunha que ele era o legitimado, embora o legitimado fosse CGU e AGU. E tudo isso tem desaguado num cenário de instabilidade que gera uma dificuldade muito grande em casos de incorporação, cisão e compra de ativos de novas empresas. A primeira delas é relativa à improbidade administrativa. Os senhores talvez não saibam, mas a lei de anticorrupção não permite que se faça acordos com efeitos sobre a improbidade administrativa. E o Ministério Público faz. Na hora que ele vai a público e fala das 10 medidas anticorrupção, ele só não diz uma coisa, que ele faz um acordo contra a lei. A lei não permite que se faça esse tipo de acordo. E ao invés de sugerir mudanças na lei neste sentido, ele prefere fazer o acordo a partir da sua conveniência. A segunda diz respeito à transmissão. Vários dos senhores realizam processos de fusão, incorporação e cisão das empresas dos senhores. Algumas desses atos são passíveis de as sanções de uma pessoa jurídica condenada a não participar de licitação, pode vir a ser transmitida a uma outra pessoa jurídica. Isso significa que nós temos um cenário de absoluta intranquilidade por quem realmente se compromete com o poder público. E eu basicamente finalizaria dizendo onde é que o tema da corrupção ou da anticorrupção se encontra com a tecnologia. Ele se encontra num ponto muito interessante, porque quando a gente fala exclusivamente de blockchain, a gente fala de rastreamento, a gente fala de monitoramento de custódia, fala de identificação. Quando nós falamos de tecnologia, a gente passa a esquecer da imagem da mala de dinheiro em detrimento de um Bitcoin. Nós passamos a ter um lastro do dinheiro. De maneira que aquilo que foi dito aqui mais cedo, que a lavagem de dinheiro ela acontece mais com a prática do Bitcoin do que com o dinheiro, não é um dado verdadeiro. Eu digo aos senhores, é muito mais rígida a jurisprudência do Supremo a partir de uma ideia de cegueira deliberada por quem recebe uma mala de dinheiro do que por quem transaciona com Bitcoin. E o problema não está na tecnologia, vejam. Eu sempre costumo dizer, para que serve a faca? A faca serve para cortar. Ocasionalmente ela serve também para cometer um crime. Da mesma forma vai acontecer com as tecnologias disruptivas. Elas servem para proporcionar benefícios e facilidades ao ser humano. Naturalmente, elas também serão utilizadas como meio de prática de crime. E isso, não há nada de novo em relação a isso, como não há nada de novo em relação à faca, ou o terrorista que pega um veículo e atropela uma outra pessoa, ou se vale de um aplicativo para se comunicar. Não é proibindo ou permitindo esse tipo de prática que nós vamos conseguir implementar um cenário de inovação mais ou menos seguro. Quando nós falamos da Operação Lava Jato, um dos maiores avanços da Operação Lava Jato envolveu a extração de dados. Talvez os senhores não saibam, mas, por exemplo, como um mandado judicial deveria especificar a análise de mensagens. Nós, quando realizamos uma investigação interna, nós temos todos os procedimentos de extração, custódia e refazimento do caminho dos hashes, para dar uma presença de reconstituição e integridade da prova. Isso tudo só é possível graças a algumas tecnologias. E eu encerraria falando de um último exemplo, que é o Big Data. Graças ao Big Data, nós vamos conseguir ter licitações com preços muito menores, com vantagens competitivas muito maiores e com a eliminação da intermediação, que invariavelmente é o problema da burocratização que leva à prática de atos de corrupção. O melhor exemplo disso é o que a Microsoft tem feito no Rio de Janeiro, com a Prefeitura do Rio, implementando várias medidas que têm diminuído sensivelmente a interferência ou o controle o controle humano em determinadas fases de um procedimento licitatório e eliminado, praticamente bloqueado por completo, as chances de combinação de preços ou de tentativas de usurpar um procedimento licitatório.
Finalizo agradecendo mais uma vez a ABS na presença do presidente Francisco. Acho que foi uma virtude conciliar um painel com uma perspectiva trabalhista, uma perspectiva de compliance e regulação e uma perspectiva regulatória, como o Manuel pretende analisar. E o recado, basicamente, que eu digo é, nós temos como caminhar nos dois passos, inovar, observando procedimentos e implementando procedimentos de governança corporativa. Não acredite que a governança corporativa ela é um entrave, ao contrário, ela é um instrumento, um mecanismo de otimização do processo de inovação, dando a ele uma margem de segurança maior do que aquela que se poderia ter no relacionamento com o poder público. Mais uma vez, muito obrigado a todos e eu deixo meus contatos para eventual continuidade dessa conversa. Muito obrigado. Tiago, muito obrigado, foi muito bom. E agora vamos chamar o doutor Manuel dos Santos, diretor da ABS. Ele é um professor universitário, mestre em Direito Fundamental, ex-diretor da BDI, Associação Brasileira de Direito de Informática, e está com a gente pelo menos, acho que desde o início da ABS, há uns 30 anos. Né? É fundador também. Com a palavra, Manuel. Obrigado. Bom, eu estou na ABS há 30 anos, mas eu comecei como menor aprendiz, tá? Eu gostaria de agradecer a ABS pela gentileza do convite. Já estou parecendo arroz de festas, né? É o 7º ano do evento, 7ª vez que vocês abrem espaço para mim falar para vocês. E o que eu quero fazer aqui? É dividir aquela experiência que vocês mesmos têm passado para nós durante os plantões jurídicos. É isso que eu venho fazer. É reforçar. Vocês trazem os problemas, a gente reflete e devolve para vocês e a gente cresce junto. Tá? A ABS... Cláudia, 13 minutos, Cláudia. Eu pedi 15, né? A Cláudia me tirou 2. Vamos lá. A ABS nasceu de uma insegurança jurídica. Vocês sabem, estava trabalhando lá no Congresso o projeto de lei de software, e ele criava embaraços à comercialização de software estrangeiro, criava um mecanismo da reserva de mercado para o software nacional. Então, a ABS nasceu disso. Criou um grupo de trabalho, gastou recursos, participou das reuniões, das comissões, até que conseguiu aprovar mudanças no texto legal que permitiu a distribuição de software no Brasil de origem externa. Muito bem. Esta lei de 87, ela tinha algumas divergências, inseguranças. Por exemplo, o contrato tinha que vir lá de fora notarizado, consularizado, e ele tinha que passar por aprovação da SEI. E tinha cláusulas que a SEI não concordava. Então, quando a gente recebia um contrato de distribuição, a gente não sabia se obter ou não a aprovação da SEI para comercializar esse software. Tinha que mandar para lá a análise para depois dizer se tinha que mudar ou não o contrato. Insegurança total. O cadastro de programas de computador, se tivesse um programa nacional similar, eles negavam o cadastramento. Então, quando a gente pedia um cadastramento de um software, a gente assumia um contrato de distribuição do software, a gente não tinha segurança se a gente conseguiria aprovação para comercializar esse software no Brasil. Imagine o que é comparar um fácil, né, do Itaú, com o WordStar da MicroPro, para ver se são similares. Né? Subjetividade absoluta. A lei exigia que, para fazer a remessa ao exterior, eu tivesse prova da comercialização do software. Ou seja, se o meu parceiro pedisse um adiantamento, eu não poderia dar. Eu só poderia pagar o direito de distribuição depois que eu comprovasse a venda do software, entregando cópia das notas que eu tinha faturado ao cliente. O conceito de cópia única autorizava a importação pelo usuário final. Nunca definiu, nunca, a não ser numa solução de consulta da Secretaria de Receita Federal, depois de 4 anos, o que seria o conceito de cópia única que o usuário poderia fazer a importação direta. Bom, a gente tinha a lei aprovada, 2 anos depois não sabia como mandar o dinheiro para fora, como que era a base de cálculo tributário. Só em setembro de 89 que saiu a portaria 181 de 89, dizendo que incidia o imposto de renda e o IPI, imposto de importação, apenas sobre o valor da mídia, o imposto de renda sobre o valor total da remessa.
o Banco Central não soltava as regras permitindo o fechamento do contrato de câmbio. Quase 2 anos depois de aprovada a lei, ele soltou a resolução 1534, mandando o pagamento ser feito pelo mercado de câmbios flutuante, o dólar turismo, que era 80% mais caro. Então, você acumulou créditos para pagar para a sua representada durante 2 anos, e depois você descobriu que tinha que pagar para o dólar turismo, que era 80% mais caro do que o dólar comercial. Apareceu, de repente, uma mudança, um ato declaratório interpretativo, e começaram a exigir 25% de IOF nas remessas do exterior. A gente fez uma briga danada, até que conseguiu o decreto 1270, que declarou que é zero o IOF nas remessas em pagamento de direito de distribuição. Depois nós tivemos a lei, veio a lei do PIS e COFINS, criou a modalidade não cumulativa. E o setor de software, como não tinha insumo, de uma hora para outra passou a pagar 9,25, porque o PIS e COFINS na modalidade cumulativa era 3 de COFINS, 0,65 de PIS. Na modalidade não cumulativa, 7,6 e 1,65. E você abatia o crédito. Como a indústria de software não tinha créditos, não tinha o que abater. A gente lutou, conseguiu a aprovação da Lei 11.051, que deixou o setor de TI na modalidade cumulativa. Em seguida, nós tivemos aquelas discussões todas a respeito da incidência ou não da CID ao exterior. Vários associados sendo autuados, e a gente conseguiu finalmente a aprovação da Lei 11.452. Eu estou falando para vocês, estou esquecendo de mudar a transparência aqui. Então, essas foram as mudanças que a gente conseguiu aprovar para diminuir um pouco a insegurança jurídica no setor. Quando tudo isso foi aprovado, a gente disse, ufa, agora nós temos um mercado regulado. E eu fiquei com medo de perder a minha boquinha na Abis. Falei, pô, agora não tem mais o que a Abis vai fazer, para que precisa de jurídico, né? Ledo, engano. O que aconteceu? A gente mandou publicar, quando teve a aprovação dessas leis, o orientador jurídico, chamado, maio de 2011, a gente chama Matriz Tributária do Software. E este conceito continua valendo hoje. A ABS entende que os tributos que incidem sobre atividades dos nossos associados, não importa se é download, se é nas nuvens, se é por entrega de mídia, qual que seja o caminho, software nacional, software de treinamento, a lei não dá nenhuma distinção categorizando o software, nem pela origem da tecnologia, nem pela sua aplicação. Toda a comercialização de software no Brasil, inclusive aqueles que alguém ousa chamar de software de prateleira, porque é produzido igualzinho para todos os usuários, toda a receita dos empresários de software está sujeito ao ISS, sobre faturamento, ao PIS, faturamento, modalidade cumulativa, e ao COFINS, modalidade cumulativa, 3 e 0,65, respectivamente. O imposto de renda, né, as receitas dos nossos associados são submetidos ao imposto de renda. Essa é a matriz tributária que eu estou fazendo referência agora, esqueci de novo de mudar a transparência. Então, todo associado ABS tem sobre a sua receita essa carga tributária, ISS, faturamento, PIS, faturamento, COFINS, faturamento, e a sua receita entra na base de cálculo do imposto de renda da contribuição social. E sobre a remessa? O que nós pagamos às nossas representadas para poder ter o direito de comercializar o software não é importação de serviço. É direito de distribuição, não está sujeito ao imposto ao COFINS de importação, não está sujeito ao PIS de importação, não está sujeito ao ISS de importação, não está sujeito à CID. O único tributo que incide sobre a nossa remessa é o imposto de renda na fonte. Ele deve ser recolhido com o código 9427, e o valor que a gente recolhe tem que ser retido das nossas representadas. Se o nosso contrato não autoriza, ou se a nossa representada não autoriza a retenção, aí a gente tira do bolso e paga, só que nesse caso acaba saindo 17,65. Esta é a matriz tributária do software. Quando a gente achou que estava tudo definido, veio o que? A lei da desoneração e as dúvidas. Quais foram as dúvidas? Aquele acordo do TCU dizendo, olha, quem tem contrato com o governo público, agora com a desoneração obteve a economia. Tem que, para manter o equilíbrio do contrato, tem que devolver essa economia que vocês receberam. Então, eu passei a pagar o INSS a menos, mas tinha que devolver para o governo a vantagem que eu tinha obtido. É claro que a gente está em discussão até hoje dessa medida, porque ela não tinha sustentação legal, mas é uma insegurança jurídica. As empresas têm que pagar o ISS, a folha de pagamento das empresas desoneradas,
com base no serviço. Toda a receita de serviço estava sujeito ao INSS de exoneração. A pergunta básica que se fazia é o seguinte: quando eu tenho um software que eu adquiro de terceiro para comercializar, vamos pegar o exemplo do Dias da Magnasoft. Ele usa o Lotus, ele comercializa o Lotus. A pergunta que se fazia é: a receita na comercialização da licença de uso do Lotus entra na base de cálculo dos serviços e, portanto, eu pago os 2,5, os 4,5 sobre essa base de cálculo, ou ela entra na base de cálculo como outras receitas e não integra a base de cálculo? Até hoje tem solução de consulta da ABS que a Receita não respondeu. Aí veio a desoneração, a medida provisória 774, desse ano aqui ainda. Né? Até hoje não se sabe, tem associados que recolheram, confessaram para mim hoje, que recolheram o INSS do mês de julho com base no critério anterior, com base na receita e não com base na folha de pagamento. No mês de julho foi o único mês que vigorou a exceção trazida pela lei 774, MP 774, então os associados deveriam ter recolhido na competência julho de 2017, o INSS com base na folha e não na receita. Depois desses... As conflitos que eu estava fazendo referência agora sobre a desoneração. O ISS na fonte. São Paulo criou o cadastro de prestadores de outro município. São Paulo criou o cadastro de prestadores de outro município, então toda empresa que emite uma nota para uma empresa de São Paulo, se ela não tiver o cadastro aqui na cidade, o tomador do serviço é obrigado a fazer a retenção do imposto. Essa lei foi copiada pelo Rio de Janeiro e por outras capitais. Então hoje eu tenho associado que tem estabelecimento na rua Estela, que presta serviço para uma empresa em Brasília, e quando fatura a empresa de Brasília, o cara desconta o ISS na fonte. Não tem competência, porque a lei define claramente que o imposto considera-se, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. A Prefeitura de São Paulo criou uma tarefa, hoje mesmo o associado estava me confessando que ele mandou uns documentos, atendeu a notificação e até agora não teve resposta. 9 meses a Prefeitura disse. Então, vai atrás, porque tem uma série de associados que já foram autorizados. Então, a Prefeitura começou a discutir. Quando eu faço o programa de computador, a alíquota do ISS para elaboração é 2. Para programação é 5, e para desenvolvimento de software, 5. Então, teve associados que faziam elaboração de programa, a Prefeitura foi lá e falou, não, isso é análise, e desenvolvimento eu quero 5. Isso aqui é programação, eu quero 5. Outros faziam suporte técnico, cuja alíquota é 3, a Prefeitura entendia que era assessoria e consultoria de informática. Outros faziam outras modalidades de negócio, por exemplo, licenciando software nas nuvens, cuja licença de uso paga ISS de 2%, a Prefeitura entendendo que era serviço de programação e querendo 5%. Então, o que a gente teve que fazer uma negociação, até agora a Prefeitura mandou um projeto de lei lá para a Câmara, parece que o conceito é que vai uniformizar, entendo de cabo a rabo, a alíquota em São Paulo fixada pela alíquota de 2,9. Então, qualquer que seja o serviço, será pago 2,9 e deve acabar o conflito, mas é mais um dos conflitos com os quais a gente está vivendo. Ao lado de tudo isso, nós tivemos o caso de associados que são filiais de multinacionais, para poder comercializar o software aqui, elas têm que pagar para a matriz. Isso é direito de distribuição. A Receita entendeu que não era direito de distribuição, que era royalty, como o royalty não podia passar de 5% da receita, os pagamentos do royalty, e tudo aquilo que passou de 5% da receita, ela entendeu como lucro e aplicou 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social. Ou seja, criou um contencioso medonho. Outros associados que fizeram essas mesmas remessas para a matriz, e a Prefeitura, por exemplo, do Rio de Janeiro, e um caso de São Paulo, entendeu que isso não era direito de distribuição, mas era serviços. Importação de serviços. E aplicou a multa, as remessas do direito de distribuição, feito pelas empresas distribuidoras de software, filiais de companhias nacionais, tiveram uma auto de infração, cobrando ISS de 5% sobre o direito de distribuição pago para suas matrizes. Nós tivemos, nos últimos 6 meses, pelo menos 20 soluções de consulta, cada uma dando uma interpretação diferente sobre a legislação do nosso setor. As duas mais importantes, que mais afetaram o setor, é a solução de divergência número 6 da COSIT, que define o que seja data center. Entendeu que os pagamentos de data center
é importação de serviço, portanto, tem CID, tem ISS importação, PIS importação, COFINS importação. Isso criou alguma insegurança nos associados que pagam para suas representadas direito de distribuição e que o fazem no Brasil através de software nas nuvens, computação em nuvens. Então, para ficar bem claro, a remessa de direito de distribuição, inclusive de quem disponibiliza o software nas nuvens, não é importação de serviço, é pagamento de direito de distribuição e, portanto, só está sujeito ao imposto de renda na fonte na remessa. Ao lado de tudo isso, ela publicou também a solução de divergência número 6. A solução de divergência número 6, a ABS publicou desde 2004, orientadores dizendo, gente, quando vocês pagarem direitos ao exterior pela distribuição de software, vocês têm que reter e recolher o imposto de renda, porque isso é pagamento de direito de distribuição. 13 anos depois, a Receita modificou, vinha dizendo exatamente o contrário. Olha, as remessas ao exterior em pagamento de direito de distribuição de software de cópias múltiplas não está sujeito ao imposto de renda, não está sujeito ao imposto de renda. Depois de 13 anos, ela publica uma solução de divergência dizendo, está sujeito sim. E a alíquota do imposto de renda é de 15%, se o país tiver tratamento diferenciado é de 25%. Imagine quem fez remessa nos últimos 5 anos. Moral da história, a insegurança jurídica está aí. Outro associado, o caso específico do associado é o seguinte, ele faz a comercialização de software, ele tem um contrato de distribuição com a Microsoft. O software é distribuído via download, via transferência eletrônica de dados. Não há desembaraço aduaneiro, não há entrega de caixinha, não há importação de programa de computador. E a Receita Federal entendeu que, como tinha pagamentos representados no exterior, seria software importado, e, portanto, a receita dele aqui no Brasil não devia ter se submetido à contribuição pela modalidade cumulativa, 365, mas devia ter se submetido à modalidade não cumulativa, 925, e calculou uma alta de infração na diferença de 5,6 sobre o faturamento daquele ano fiscalizado, com todas as multas de correção monetária. Moral da história, a insegurança jurídica está em todo lugar. Para a ABS, não tem contencioso maior, porém, do que o ICMS no software. Nós temos um orientador publicado, é o orientador de outubro de 2015, em que a gente coloca lá, por que a gente tem segurança jurídica para afirmar que o único imposto que incide sobre a receita de software, licenciamento de uso, seja nas nuvens, seja de prateleira, seja via transferência eletrônica de dados, seja elaborado no Brasil ou no exterior, o único imposto que incide é o ISS, não incide ICMS, isso está sustentado na lei complementar 116, no artigo 156 da Constituição. Muito bem. Apesar de tudo isso, os estados não se conformam e querem cobrar o ICMS sobre o software. Então, tem o caso recente, por exemplo, em São Paulo, Rio e Minas, revogaram no finalzinho de 2015 decretos que eles haviam publicados que determinam que a tributação do software seria feita com base no valor da mídia. Então, se eu tenho um software que eu vendi por R$10.000 e a caixinha custava 2, o CD custava 2, eu tinha que pagar 18% sobre o dobro de 2. Os 3 estados revogaram esse decreto. O estado de o convênio, o CONFAS, que é um órgão pelos secretários de finanças dos estados, publicou o convênio CONFAS 181 dizendo o seguinte, eu vou ler. Ficam os estados autorizados a conceder redução da base de cálculo, de forma que a carga tributária correspondente ao percentual de, no mínimo, 5% do valor da operação, relativo às operações com quê? Softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres. São Paulo gostou da ideia e mandou publicar o decreto 61791, exatamente com esse mesmo conteúdo. Eu quero, diz o governo do Estado de São Paulo, 5% sobre toda a receita de software, aplicativo e todo esse conjunto aí. Aí a gente brigou lá, na hora que estava aprovando a lei, eles fizeram publicar o artigo 37, que diz assim, o imposto não será exigido quando o software for disponibilizado por meio de transferência eletrônica de dados, download e streaming. Então, a única segurança, hoje, qualquer empresa de saúde, eu disse a vocês, nós temos segurança jurídica para ir em qualquer juízo, instância e tribunal, para provar que o único imposto que incide é o ISS. Mas, com base nessa estrutura, nós estamos sob risco da fiscalização estadual bater na porta de cada um de nós, e com base num decreto fora de lei,
num decreto, que não tem sustentação na lei, fazer um auto de infração para nós, e a única segurança que a gente tem de dizer é que o nosso software foi comercializado através de transferência eletrônica de dados. Muito, muito frágil. Ao lado disso, é importante que a gente saiba o seguinte, há duas ações correram no STF de extrema importância e perigo para nós. Quais são essas ações? A 1945 do Mato Grosso, que analisam a lei do Mato Grosso, que definiu que incide o ICMS nas operações com software, ainda que seja feita por transferência eletrônica de dados. O STF, julgando a medida cautelar, manteve a vigência da lei do Mato Grosso, não declarou ela inconstitucional. Agora está chegando para análise a relatora, a ministra Carmen Lúcia, a ação principal, o projeto de mérito. Imagine se o STF decidir que nas operações com software, ainda que por transferência eletrônica, incide o ICMS. Os estados vão mudar a sua legislação. O decreto estadual de São Paulo vai ser substituído por uma legislação, outros estados vão copiar. Há uma outra ação muito perigosa, que é o recurso 688-223, que corre lá no Paraná. É uma discussão, a TIM foi autuada sobre comercialização de software, um joguinho que vendia lá com os celulares, e a prefeitura de Curitiba autuou querendo ISS sobre a operação. E a TIM usou o seguinte argumento de defesa: o item 105 da lista, licenciamento, cessão de direito de uso, só se aplica ao software feito sob encomenda. Em relação ao software produzido em série, o imposto que incide é o ICMS e não o ISS. É claro que ela estava olhando para o passado, porque como tinha a tributação com base no valor da mídia, se ela conseguisse provar que o imposto devido era o ICMS, a base de cálculo para a prefeitura cobrar era muito pequena. Mas imagine o efeito disso sobre as operações futuras. A principal fonte de segurança que nós temos hoje para declarar que não incide ICMS com o software é exatamente o item 105 da lista, que diz que licenciamento ou cessão de direito de uso é operação de prestação de serviço e toda operação de prestação de serviço não será tributada pelo ICMS, diz a legislação. Ao lado disso, nós distribuímos com a Confederação Nacional do Serviço duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma para discutir o decreto de Minas, que está querendo o ICMS sobre o software, e outra para discutir o decreto de São Paulo, que está querendo o ICMS sobre o software, o decreto 61791. Moral da história. Nós já estivemos em Brasília em 3 oportunidades no STF para conversar com os ministros relatores. O Toffoli numa das ações, o Barroso na outra ação e o Fux na terceira ação. Nós fomos recebidos no gabinete, no salãozão, ao lado do plenário, no intervalo de julgamento, com o assessor, com uma pastinha debaixo do braço, como quem diz: bora, meu pessoal, que esse homem precisa trabalhar. Foi assim que a gente foi recebido. Nós não vamos conseguir mudar nada num ambiente como esse. Se a gente acredita que nós temos uma chance de evitar que a lei, que a ação direta de inconstitucionalidade 1945 do Mato Grosso seja aprovada, ou que a lei 688-223 seja aprovada, cujos efeitos para o setor seriam perversos, nós precisamos criar um projeto sério para tentar evitar que isso aconteça. Eu fiz uma projeção só com base no decreto de São Paulo, se os estados copiarem esse decreto e começarem a exigir 5% sobre a receita, no ano de 2016, o nosso contencioso passava de 4 bilhões de reais. Se eu projetar que, uma vez a lei sendo aprovada, os estados vão mudar a alíquota de 5 para 18, esse prejuízo chega a uma base de cálculo que pode resultar no ICMS anual de 8 bilhões, que, se não recolhido, pelo menos dobra o valor com base de contribuições e juros e multas. Esse é o valor do contencioso que a gente tem se um desses 2 projetos for aprovado. O que a gente propõe, então? A contratação. Só existe um caminho. Se a gente continuar falando nos bastidores das reuniões, das audiências do Congresso com os ministros, nós não vamos conseguir nada, porque a Procuradoria-Geral da República já soltou um parecer favorável ao decreto 68, a lei 688 lá do Mato Grosso, também as 2 ADI de São Paulo e de Minas, e a ação do Mato Grosso, entendendo que há substância para exigir o ICMS das operações com software. Nós entendemos que a gente precisa contratar um escritório de contabilidade com trâmite no STF. Não adianta ser escritório bom. Já me deram sugestão de 2 ou 3 escritórios bons. Nós não precisamos do escritório de advocacia bom. Nós precisamos do escritório de advocacia com
trânsito no STF, para que possa colocar a gente na cara do gol, para falar com os relatores e a gente poder tentar convencê-los da justeza, da justiça do nosso pleito, para que eles possam, em nosso nome, apresentar os memoriais quando estiver à véspera do julgamento, para que eles possam, em nosso nome, fazer os chamados embargos auriculares, para que eles possam, em nosso nome, fazer a sustentação oral no dia do julgamento. Fora desse ambiente, a chance da gente conseguir reverter o 688-223-1945 é zero. Tá bom? Então, tem mais 30 segundos? 30 segundos? Uma historinha que eu deixo aqui para vocês, eu gostaria de dizer quem é o autor, eu pesquisei, não consegui. A importância da segurança jurídica. Um homem muito risco, estava muito mal, agonizando, pediu papel e caneta, escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu sem colocar a pontuação. Então, cada um foi interpretando do jeito que queria. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. A irmã chegou e pontuou da seguinte forma: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Foi o padeiro e deu a interpretação que mais convinha para ele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Aí chegaram os descamisados e deram a interpretação que convinha para eles. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. A mensagem é, em matéria de interpretação legislativa, é isso que a gente enfrenta. Cada vez que a gente vai falar com a prefeitura, com o Estado, com o governo federal, eles querem colocar a pontuação que implique na arrecadação tributária. Se a gente não se esforçar, se a gente não se mexer para colocar a pontuação certa, nós vamos pagar tributos que a gente não deveria estar pagando. Bom, eu acho que depois dessa palestra do Manuel, está todo mundo tranquilo que o problema de imposto está equacionado, né? Ninguém vai sofrer nada com imposto. Então, agora, para perguntas e respostas, eu tenho duas para fazer para motivar, mas se alguém já estiver mais ansioso e quiser perguntar antes, está aberto. Então, para o doutor Marcos, eu gostaria de perguntar, ele comentou a reforma trabalhista, mas também citou uma medida provisória. Então, nós temos duas coisas em andamento. A reforma trabalhista que já foi, e, pelo jeito, uma medida provisória em andamento. Eu gostaria que ele pudesse explicar isso um pouco mais. Obrigado. Então, a medida provisória ela vem a atender alguns anseios de alguns senadores da República, que mandaram um projeto, aprovaram um projeto da forma como ele veio da Câmara Federal, para ganhar tempo, e as mudanças que eles pretendem fazer será feita através de medida provisória. Essa medida provisória não tem data para sair, mas tecnicamente tem que sair antes de 11 de novembro, que é quando passa a valer a nova lei trabalhista no Brasil, e essa medida provisória vai esclarecer mais alguns pontos, e a grande dúvida da sociedade brasileira é se volta o imposto sindical, mas o presidente da República já disse que não volta o imposto sindical, né? O colega falou sobre insegurança jurídica na parte tributária. Eu falei ali do problema da água, do suco, refrigerante, água saborizada. Semana passada o CARF julgava se Crocs é sandália, chinelo ou galocha. Durma-se com barulho desse. Agora, uma pergunta para o doutor Tiago. Ele comentou que o Ministério Público tem extrapolado um pouco nos acordos. Mas será que a situação que o país está vivendo não precisaria de fazer esses acordos para poder prosseguir com a Lava Jato? Nós não estamos numa situação bastante incomum e trilhando um caminho novo?
em que a sociedade não está mais tolerando esse tipo de prática, e o Ministério Público é a forma como ele está vendo para poder atender e reagir? Obrigado, Paulo. Na verdade, acho que os mesmos objetivos podem ser alcançados como são alcançados por outros órgãos de investigação e controle no mundo afora. Não me consta, por exemplo, que o Departamento de Justiça americano, a Autoridade Anticorrupção argentina e outros adotem procedimentos dessa natureza e criem um ambiente de tamanha insegurança como que a gente vive no Brasil. Eu acho que o grande problema do Brasil hoje, sobretudo quando a gente olha para o poder público, é que há uma crise de identidade jurisdicional. O Ministério Público quer ser a magistratura. A magistratura, às vezes, quer ser o legislativo. O executivo fica naquela. A defensoria não sabe o que quer ser. A advocacia pública fica num limbo. E, nisso, a polícia não sabe ainda se ela tem a função de investigação, se ela tem qual o tipo de função que ela tem. E, nisso, nós temos vários órgãos de fiscalização e controle se sobrepondo uns aos outros, e, nisso, uma série de instabilidades vão surgindo. Então, eu acho que o que falta, talvez, é cada um identificar aquilo que lhe cabe nesse cenário que eu acho que realmente desafia um pouco de implementação de medidas efetivas no combate à corrupção. Mas um outro aspecto é mais importante aqui, Paulo, que acho que é cada órgão de fiscalização e controle entender o seu respectivo papel sob a perspectiva constitucional e legal. Se nós não tivermos isso muito claro, que a minha função vai daqui até ali, dentro da legalidade, não adianta eu pregar a legalidade a partir dos meus olhos. O Ministério Público não vai conseguir fazer uma revisão dos procedimentos da ética no Brasil a partir da ética que lhe cabe, se nem ele consegue cumprir aquilo que é a sua missão constitucional. Eu acho que todos os órgãos deveriam adotar como ponto de partida desse novo processo de passagem a limpo do país a identificação daquilo que lhe cabe, que eu acho que é o que minimamente se espera. Se nós chegarmos num ponto em que cada órgão entende que tem condição de se sobrepor ao outro, nós vamos começar a trabalhar com uma janela de perda de oportunidades, anulação de prova, porque um órgão produziu ou interferiu numa atividade que ele não devia, como aconteceu agora no acordo da Odebrecht, em que parte do acordo foi perder o efeito porque se propôs uma ação de improbidade, um acordo com defeitos de improbidade, quando no fim das contas o Ministério Público não poderia ter feito aquilo, só quem poderia ter participado, a AGU foi lá e entrou com uma ação separada. Então acho que está faltando um pouco disso. O Brasil tem uma crise de identidade institucional muito grande dos seus órgãos, talvez pelo momento recente da democracia. Mas eu acho que no momento em que nós tivermos isso mais definido, talvez a gente consiga avançar com muito mais efetividade do que nós avançamos até aqui. Mais algum? Tem uma pergunta ali. Mais alguém? Bom, boa tarde. Eu gostaria de fazer a pergunta ao juiz Meleque. Gostei muito da apresentação, muito obrigado por toda a explicação, mas eu fiquei com dúvida, como o tema é insegurança jurídica, eu fiquei com a dúvida porque eu fiquei muito entusiasmado, né, com a reforma, né, assim como todos os meus colegas aqui, e quando o senhor disse que para a gente ir com calma com a nova reforma, eu acho que ninguém aqui está com muita calma nessa hora, porque a gente está querendo cada vez contratar mais e muitos dos aspectos tratados pela reforma, como, por exemplo, almoço de meia hora, uma coisa que, desde que eu tenho empresa, todo funcionário pede, o de fazer acordo na hora de mandar embora, ganhar um prêmio, você pagar mais do que 2 prêmios por ano, quer dizer, tem uma série de coisas, trabalho à distância, por exemplo, hoje a gente tem muito pouco processo hoje na minha empresa, mas eu tenho um que a pessoa trabalhou porque respondeu o e-mail e entrou com uma ação porque respondeu o e-mail no dia 23 de dezembro, quando ela estava de férias coletivas. Então, quer dizer, até que ponto, a minha pergunta, até que ponto eu devo ir com calma? Quer dizer, o que é seguro usar da nova lei e o que não é? Ou não uso nada e fico esperando para ver as ações que vão entrar? Ótima pergunta. Essa linha a minha dúvida. Ótima pergunta. Na verdade, tudo que está na lei é para se usar e abusar, né? Eu digo usar e abusar porque não há abuso de direito, tudo aquilo que é direito é delimitado e quando você ultrapassa isso, você não está abusando, você daí está na esfera da ilegalidade. Eu vou diagnosticar, eu vou denominar, eu vou conceituar bem agora o que é ir com calma, né? Então, o que está na receita pode fazer o bolo, o que está na lei pode usar.
A questão é a seguinte, vou dar um exemplo prático, vou contextualizar no setor de transportes. Por exemplo, a lei federal que regulamenta o motorista de carga, ela é clara ao dizer que o motorista tem que ter algum tipo de controle de jornada. Pode ser um diário de bordo, rastreador, satélite, pode ser o controle de ponto móvel, pode ser a nota fiscal de entrada e saída, tem que ter algum controle de jornada do motorista, segundo a lei federal. Entretanto, a lei prevê, lá no artigo 611-A, que uma das coisas que pode ser negociada por convenção coletiva justamente é a jornada de trabalho, a forma de controle da jornada de trabalho. Então, a lei diz que você pode eleger qual é a forma de controle da jornada de trabalho. E a lei federal vem e diz, e lembrem-se que a convenção coletiva se sobrepõe inclusive sobre a lei federal, no novo sistema, né, de forma muito clara, ela vem e diz que a categoria está querendo botar lá os proprietários de empresas de transporte na convenção coletiva, que vale o artigo 62. E o que é o artigo 62? É aquele que diz que aquele que trabalha fora da empresa não tem direito à hora extra porque não tem qualquer controle de jornada. Então, ele está indo no limite da interpretação possível da lei para, contrariando frontalmente uma lei federal, dizer, através dos sindicatos, da convenção coletiva, que em que pese a lei federal diga que aquela categoria deve ter um controle de jornada, eles vêm na convenção coletiva e batem de frente, dizendo não haverá nenhum controle de jornada, porque vale o trabalho externo. Então, é nesse ponto, e certamente em todas as convenções coletivas, nós teremos pontos de dúvida, de inflexão muito mais profunda, que seria interessante vocês, nesse momento, irem com calma. Agora, o intervalo de meia hora, desde que tenha a anuência do sindicato, é plenamente possível, né? Pagar prêmio, bônus, meta, mensalmente, colocando lá no contra-cheque, sem que isso seja base de cálculo para FGTS, INSS, incorpora ao salário, hora extra, plenamente possível. O que eu estou colocando para vocês é que vocês não vão com muita sede ao pote, no sentido de forçar interpretações da lei, né? E para conhecer justamente o argumento que levou à construção de cada artigo, para saber se você está se balizando perto ou longe disso, seria importante, então, vocês conhecerem essa argumentação completa, para saber se você está muito perto ou muito longe do espírito da lei, do que a lei previu. Não sei se eu me fiz entender, mas quando chegarem em situações limítrofes, nesse momento vão com calma, porque tem a jurisprudência para ser enfrentada nos próximos 3 ou 5 anos. Agora, tudo que está na lei é para ser aplicado, é para ser usado, está valendo trabalho intermitente, trabalho de tempo parcial, terceirização, teletrabalho, a partir de extrato, enfim, a partir de 11 de novembro. Fazendo um pequeno comercial, o livro do Dr. Marcos, que está aí fora à venda, ele traz todas as modificações e as fundamentações que levaram a essas modificações.